O nosso próximo passo será a gente definir os contornos das variáveis. Condições de contorno aqui da nossa variável vai ser o seguinte, nós vamos definir aqui o bounds como limite das nossas variáveis. Então, nessa variável aqui, eu vou armazenar os meus limites, os meus bounds. E como que a gente define esses valores? A gente define esses valores numa tupla, tá certo? Então, aqui eu vou passar uma tupla com esses valores. E para a gente passar essa tupla com esses valores, eu vou ter que passar aqui dentro dessa tupla uma outra tupla, que vai ter, primeiro, o valor de L, ou seja, até onde L vai. Então, L pode ser de 0 até 2. E aí, eu vou colocar uma vírgula, vou passar uma outra tupla. E essa outra tupla vai ser o valor da D, do diâmetro, que pode ser de 0 até, no máximo, 1. Então, dessa forma, a gente definiu os limites, né, usando aí uma tupla. Pessoal, a gente poderia definir isso também assim, ó. Eu poderia definir um B0, tá certo? Que seria os meus valores dessa tupla aqui, ó. Então, eu recorto ele aqui e colo ele aqui. E aí, eu posso fazer um B1. E esse B1 seria esse outro valor aqui, ó. Então, seria uma tupla. Essa B0 seria uma variável, a B1 seria uma outra variável. E aí, ao invés da gente ficar passando um dentro do outro, né, a gente faz assim, ó, B0, e aqui eu vou passar a minha B1. Então, pessoal, dessa forma fica mais fácil, né, da gente visualizar, da gente separar o que são as nossas variáveis. Esse bound 0 seria a nossa variável L, né? E esse bound 1, B1, variável D, tá? Então, assim, nós definimos os limites das nossas variáveis. Agora, o próximo passo será a gente definir as restrições do modelo. E as restrições do modelo será da seguinte forma. Veja que aqui nós temos algumas restrições. O L menor que 2, né, e L maior que 0, nós já colocamos no limite, né, o bound lá. O D, da mesma forma. Agora, nós temos uma restrição que é uma função, que é πd² sobre 4 vezes o L, que é o volume. Isso tem que ser igual a 0,8. Então, aqui nós temos um detalhe importante para a gente poder falar sobre essa restrição. Então, vou criar essa restrição, que é uma equação. Então, veja que essa restrição nossa é uma equação. Como que isso é tratado aqui? Primeiro, eu tenho que criar uma função de restrição. Então, vou criar aqui uma função de restrição 1. Eu vou passar para ela o x. Nesse x contém, então, o meu L e o meu D. E aí, eu vou criar aqui o meu L como x0 e o D x1. Vou criar o meu π, vou criar o meu VU. Então, tá aí, foi definido o volume. E agora eu vou retornar. Como isso aqui é uma restrição, e essa restrição funciona assim no Python. Quando a gente definir essa restrição, a gente tem que definir isso aqui como igualdade. Então, eu não posso retornar, por exemplo, VU. Por quê? Porque o Python ele vai tender a fazer esse valor ser 0. O retorno aqui, ó, da restrição tem que ser 0, no caso da igualdade. Então, aqui é uma restrição de igualdade. Se é uma restrição de igualdade, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui ser 0. Então, o que a gente faz? Veja, a nossa restrição tem que ser 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,8 e passar para o lado de lá. Então, vai ficar o VU, né, menos 0,8, igual a 0. Então, o retorno meu vai ter que ser esse. Dessa forma, então, eu passando o 0,8 para o outro lado, o retorno ele vai tender a fazer isso aqui ser 0. Ele vai entender dessa forma, ele vai tender a fazer isso aqui, obrigar isso aqui a ser 0. Então, o retorno vai ter que sempre ser 0. Para isso acontecer, eu tenho que passar o 0,8 para o outro lado. Tá? Então, seria como se fosse isso aqui. Ó. Ok? Então, nós não precisamos de colocar isso. Ok? E se fosse maior que 0,8? Se o volume aqui tivesse que ser maior que 0,8, como que a gente faria? Bom, aí era a mesma forma, era só você passar o 0,8 para o outro lado. Morreu. Agora, e se fosse, por exemplo, menor que 0,8? Se fosse uma inequação menor que 0,8, como que você deveria fazer? Você primeiro deve multiplicar isso aqui por menos 1, tá? Vai ficar negativo aqui. Isso aqui vai inverter, vai ficar positivo, e aqui vai ficar negativo. Então, aí eu vou passar isso aqui para o outro lado. Quando eu passo isso para o outro lado, fica positivo. Então, vai ficar mais 0,8. Então, a ideia é a seguinte. Quando for equação, nós vamos fazer ela retornar 0.
E quando for uma inequação, nós temos que sempre fazer ela retornar maior que zero. Ok? Então, essa é a regra básica aqui para a gente criar uma restrição para essa biblioteca. Ok? Então, basicamente, aqui eu vou ter que fazer dessa forma. Beleza. Então, assim, nós definimos a nossa função de restrição. Se eu tivesse outras restrições, né, outras funções de restrição, a gente deveria adicioná-las aqui. Agora, eu tenho que criar o dicionário que ele falou lá na nossa biblioteca. Veja aqui na biblioteca, ele fala que por esse método, né, e por esse outro aqui, ó, nós temos que fazer o quê? Nós temos que definir uma sequência de dicionários, né, com o tipo e com a função. Então, basicamente, isso que nós temos que fazer lá. Como que a gente cria esse dicionário? Então, nós vamos criar uma variável chamada rest1, que é uma restrição 1, né? Eu vou criar o dicionário aqui com chaves, da mesma forma que a gente viu, e esse dicionário vai ter uma chave chamada type. E esse type vai ter um valor que vai ser equação, eq. Tá? Então, isso indica que aquele valor, que essa restrição é uma equação. Aí, se fosse uma inequação, aí a gente iria colocar inec. Como é uma equação, então nós vamos colocar eq. Ok? Então, se isso aqui fosse, por exemplo, que nem a gente estava comentando, menor e igual a 0,8. O que a gente deveria fazer? Multiplica tudo por menos 1, né? Para transformar esse menor em maior e igual. E aí a gente faz isso aqui negativo. Daí a gente passa isso aqui para cá, vai ficar mais 0,8. Então, dessa forma, fica aqui desse lado 0. Tá? E aí a gente tira isso. Então, ele vai entender que isso aqui tem que ser maior que 0. E aí a gente passa aqui inec. Ok? Como nós temos, no nosso caso, é uma equação, então nós vamos colocar aqui dessa forma. E aqui nós vamos colocar eq. Então, é bastante simples, né? Não tem dificuldade. Com o tempo, a gente acostuma com isso. Então, aqui eu vou colocar fun, né? Que vai ser outra chave. Eu botei uma vírgula aqui, ó. A gente vai colocar fun como sendo outra chave, que ele vai entender. E aí eu vou colocar a minha função de restrição, que é a restrição 1, que é essa aqui, ó. Restrição 1. Ok? Então, dessa forma, nós criamos aí a nossa restrição, né? A restrição é um pouco confusa para criar, né? Principalmente se a gente tivesse várias, mas acredite, não é tão complicado quando a gente começa a pensar com uma lógica que foi feita, né? E agora a gente precisa passar para ele o cons. Quem que é cons? Cons é a lista de restrições que a gente tem. Na verdade, uma tupla, né? Então, a gente cria uma tupla e cria uma lista de restrições. Como eu só tenho uma restrição, então, vou passar para ele somente uma. Se eu tivesse duas, eu ia passar várias outras restrições que a gente tivesse. No entanto, a gente não tem todas essas restrições, então nós vamos passar apenas uma única restrição. É uma lista aí com as restrições. Então, basicamente, é isso que nós temos que fazer. Então, pessoal, se a gente tivesse várias restrições, né? Se a gente tivesse aqui uma outra função de restrição, por exemplo, uma inequação, o que nós deveríamos fazer? A gente deveria criar um novo desse, né? Então, a gente criaria um novo, aí eu iria chamar essa outra inequação de 2. Então, a gente criaria ela aqui, ó. Criaria essa outra inequação, chamando de 2, né? Pronto. Aí, aqui, a gente colocaria o valor dela, certo? Conforme eu expliquei anteriormente. E aí, na nossa cons aqui, a gente vai colocar uma lista dessas restrições. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, uma rest 2. E aí, se eu tivesse uma outra, rest 3, e a gente colocaria o valor da função, e aí a gente digitaria aqui qual que é o tipo, né? Poderia ser o inec, por exemplo. Inequação, certo? E aí vai depender do problema que cada um vai ter, né? Então, a gente pode montar aí o problema que a gente quiser. Vou deletar aqui, retornar novamente ao que a gente estava inicialmente. Agora, basta a gente executar o nosso código, né? Para ver se ele vai funcionar perfeitamente. Eu sugiro que, às vezes, você execute paralelo, né? Então, veja aqui, ó, eu tenho uma parte do código usando a função objetivo. Então, com esses valores aqui, eu posso chamar a função objetivo e imprimir o valor dela. Veja só, posso colocar aqui x, ó. Então, ele vai chamar a função objetivo, entrar com o valor de x. Na verdade, eu não tenho valor de x, vou colocar x0 aqui dentro. x0 vai ser o valor inicial. Você pode digitar essas equações no Excel, por exemplo, e verificar se esse valor que vai ser impresso aqui é um valor correto. Então, Ctrl Enter, daí ele imprimiu esse valor para mim. Será que esse valor está correto? Você pode fazer os cálculos, fazer uma verificação se o seu cálculo está correto. Se tiver tudo correto, rodando bem, então você continua o seu código, tá certo? Então, eu vou excluir isso aqui
por exemplo, verifiquei que está tudo ok, e aí eu vou executar todo o código agora, clicando nesse botão verde. Então, clicando aqui, vamos ver se ele vai executar. Ele me retornou aqui uma mensagem de erro, né? É bom que ele retorne uma mensagem de erro, para a gente ver como que a gente lida com isso. E veja que ele falou para mim aqui que tem um argumento que ele não esperava, esse constraints. Ou seja, tem um erro aqui de sintaxe, né? Constraints. Faltou um S aqui, então digito o valor S e agora vamos rodar novamente para ver se está tudo ok. Pronto, né? Ele já executou e agora ele gerou para mim as variáveis e a variável principal para a gente aqui é a solução. Então, nós vamos visualizar a solução. Veja que a solução, né, é um dicionário, é um objeto, né, do tipo dicionário, e ele me dá aqui ó, o valor da função, certo? O resultado que foi gerado, e ele me dá o valor de x. Então, o valor de x0 é 1.05 e o valor de x1 é 0.98. Então, nós podemos imprimir esses valores aqui, né, para ficar mais elegante. Nós podemos, por exemplo, criar aqui uma opt_x, e aí nós podemos pegar a solução e imprimir o nosso x. E aí nós podemos pegar, né, o valor de x. Nós podemos pegar o valor do ótimo de f e pegar a nossa solução para o valor da função. Nós podemos digitar dessa forma, como isso é um dicionário, né, a função dicionário, ou também usando aí, ó, a chave, certo? Nós podemos fazer dessa forma também, se vocês acharem mais fácil. Veja que isso aqui é um dicionário, né? E a chave dele é fun, aqui, ó, e x, né, para a gente pegar esses valores. Então, pronto. Agora eu vou vou digitar alguns valores aqui, né? Por exemplo, o resultado, tá certo? Então, vamos fazer um print aqui, ó, e vamos colocar assim, ó, o objetivo, o custo, né? O custo mínimo será, a gente coloca aqui um opt_f, a gente coloca também, vamos imprimir também vamos colocar o comprimento L deverá ser de, vou colocar aqui opt_x, né? E vamos imprimir o primeiro elemento. Por quê? Porque o primeiro elemento é quem a gente definiu como sendo o comprimento, ou seja, o x0. Então, aqui para mim é o x0 também. Ó. Ok? E aí eu vou copiar isso tudo aqui e vou colar aqui embaixo e vou digitar o diâmetro D deverá ser de... Aí aqui a gente coloca 1. Vamos executar novamente e verificar se o resultado está ok. Então, o custo mínimo será de R$ 20.462. O comprimento L deverá ser de 1.05 e o diâmetro D deverá ser de 0.98. Então, pessoal, é isso, né? Não é nada muito complicado. Dá uma trabalheira na hora da gente programar aí, mas depois, se você tem qualquer problema, você pode vir aqui, por exemplo, o valor mudou, né? O valor do metal passou para R$20. A solda, o preço da solda foi para R$120. Você muda esses valores e aí a gente terá um novo resultado, né, para os comprimentos aí de D e de L, tá certo? Então, à medida que esses valores forem se alterando, né, a gente terá um novo valor. Vamos imaginar aí que o metal agora que você vai usar é um metal diferente, né, um metal lá que custa R$200. No entanto, eu vou usar uma espessura de 2, por exemplo. Então, troco a espessura aqui para 2, eu não preciso mais usar uma espessura de 3. Posso usar uma espessura de 2. E aí, qual que é o resultado que eu vou ter agora? Agora, o custo diminuiu. Então, eu posso escolher, por exemplo, outro metal. Se o metal for muito barato, no entanto, eu precisar de usar um volume aí de 6 centímetros. E ele custa, aí, em vez de 16, ele vai custar R$10. E aqui a solda vai ter que ser um pouco mais cara para esse metal e vai me custar isso R$200. Como que vai ser, então, esse resultado final? Está aí, ó, 28.000, né, o comprimento dele e o diâmetro ótimo. Então, o custo acabou aumentando quando a gente fez essa alteração. Então, pessoal, é assim, né, que a gente, uma vez que a gente tenha programado o nosso problema, vai ficar muito mais fácil da gente poder fazer umas análises futuras aí para os próximos dimensionamentos, ok? Ficamos por aqui, um abraço a todos e até a próxima videoaula.